gravação, então, eu vou passar novamente pelos nomes. Anunciando aqui que já começou a gravação da aula, agradecendo aqui a presença da Bruna, do Eduardo, do Jonathan e da Fernanda que estão juntos, do Lucas Roque, da Tainara Blosfeld e do Antônio Tranquilin, todos aqui online, junto com a gente para a aula de hoje. Estão todos me ouvindo e me vendo? Tranquilo? Sim. Sim, muito bem. Só lembrando que temos duas formas de comunicação aqui. Qualquer pergunta que for fazer, só ativar o microfoninho, chamar que eu paro para explicar, não tem problema nenhum. E também pelo grupo do WhatsApp Direito Penal, onde estão todos aqui também. Se quiser também responder aqui pelo WhatsApp, também estamos à disposição de vocês, que vai ficar aqui do ladinho, aqui, acompanhando online também os possíveis questionamentos. Vamos lá primeiro falando sobre a prova. A prova de vocês será não na próxima quinta-feira, na outra, exatamente dia 30 de abril. Esse será o dia da prova de vocês. Então, no dia 23, semana que vem, eu vou fazer um resumo geral da matéria, os principais pontos que vão cair na prova de vocês. A prova será pelo AVA, então vocês vão acessar lá no dia da aula de vocês o AVA, vocês terão tempo para fazê-la. Ainda está se definindo aí a quantidade de tempo. A instituição possibilitou até 24 horas, possivelmente vai ser o que o curso de Direito também vai seguir, 24 horas disponível a prova para vocês fazerem. Deixa eu fechar o botão aqui. A prova é muito parecida com o que vocês fazem já nos trabalhos do AVA, então vocês já estão acostumados com esse tipo de trabalho também, onde vocês respondem lá no AVA e no final vocês enviam e já sabem mais ou menos quanto que acertaram, quanto que não acertou. A prova vai cair até a matéria de hoje, então até a matéria de hoje ainda cai na prova, e a partir da outra semana a gente já começa a matéria nova e já começa o novo bimestre. Já corrigi os trabalhos de vocês, já lancei as notas, inclusive hoje, estão todas lançadas já. Agradeço a participação de vocês. Foi tranquilo fazer o trabalho? Acharam com facilidade as jurisprudências? Cara, é meio chato procurar, né? Mas já faço isso sempre, então não foi tão difícil. É bem chatinho mesmo procurar jurisprudência, porque quando a gente vai usar, inclusive no caso prático, a gente precisa achar alguma que seja o que a gente quer, na verdade, né? Porque jurisprudência você vai ter todas de todos os tipos. Daí, quando a gente quer procurar alguma coisa, eu preciso, além de achar algo sobre o assunto, eu preciso achar algo que seja compatível com a minha tese que eu estou utilizando, que aí é mais difícil ainda. Tem umas que são bem difíceis de achar mesmo. E geralmente a gente manda para os estagiários fazerem isso. Eu sei bem como é isso. Estagiário já aprende, já desde cedo, já. O maior site que a gente tem de jurisprudência é o Jus Brasil, onde que é o mais fácil, inclusive, de achar. Ultimamente, a gente acaba usando mais jurisprudência quando o caso requer mesmo jurisprudência, porque a maioria dos juízes já nem lê mais, já não lê as peças. As jurisprudências menos ainda, a não ser quando a tese é muito forte e eu preciso de jurisprudência que a gente acaba juntando. Até porque no Brasil a gente tem possibilidade de achar qualquer tipo de decisão sobre qualquer coisa. Porque a gente tem justamente esse emaranhado de decisões. Então o trabalho foi também para vocês conhecerem aí um pouquinho do sistema de jurisprudência, como procurar, como achar. E alguns artigos ali que eu dei eram mais fácil achar, outros tem um pouquinho mais chatinho, justamente porque
É muito difícil a configuração de alguns crimes ali dentro da própria jurisprudência, mas acredito que todos conseguiram achar. E aí eu já lancei a nota de vocês. Depois vocês só conferem lá se já está aparecendo a nota de vocês sobre esse trabalho, tá? Muito bem. Alguma dúvida sobre as últimas aulas, sobre a matéria, sobre a prova? Leandro, Oi. a prova é só com questões objetivas? Sim, só questões objetivas. Ah, então beleza. Estávamos tentando fazer alguns testes com questões dissertativas, mas não tivemos muito êxito, pelo jeito, pelo sistema. Então, para essa prova em específico, acho que deveremos ter só questões objetivas. E aí, no caso, a gente vai entrar na disciplina do dia para acessar a prova. Isso, o link vai ficar, inclusive, estamos combinando, possivelmente o link vai ficar do lado desse link que vocês acessam a aula, na unidade 1, seção 1. Ah, então tá bom. Tá. Aqui o Eduardo perguntando se os testes serão padrão FIFA. Com certeza padrão FIFA, Eduardo. São testes que vamos tentar ao máximo que vocês não encontrem com facilidade no Google. Não que vocês iriam utilizar o Google para fazer a prova. Mas tentaremos fazer questões mais próximas da aula, inclusive, que vocês consigam responder, claro, e que tenham um pouquinho de dificuldade, porque a gente sabe que nem todos vão atuar com ética na prova, né, Dudu? Não estou falando que você não vai, que com certeza você vai fechar tudo, sentar na frente do computador e vai fazer a prova sem olhar nada. Mas já vamos possibilitar desde o início já a liberação de consulta. A prova será com consulta. E as minhas provas são sempre tranquilas. Quem fica nervoso são vocês. A prova está sempre tranquila lá. Vamos lá, então, seguindo aqui com a matéria. Todo mundo está vendo os slides? Agora apareceu. Apareceu? Beleza. Vamos lá, então, começando a aula de hoje. Os demais que estão na sala, todo mundo está vendo? Ok. Ok, beleza. Ok, o Antônio. Ok, também o Alisson. Beleza. Todo mundo ok, então vamos lá. Vamos começar então a aula 9, última matéria que vocês terão antes da prova. Então, dos crimes contra a liberdade individual. Então, vocês já viram os crimes contra a vida, lesões corporais, periclitação da vida e da saúde, o crime de rixa, crimes contra a honra. E agora a gente vai chegar agora no capítulo 6, dos crimes contra a liberdade individual. Então, está dividido o capítulo do artigo 146, 147, 148 e 149, crimes contra a liberdade pessoal. Artigo 150, inviolabilidade domiciliar. Artigo 151, 152, crimes contra a inviolabilidade de correspondência. E o 153, 154, 154A e 154B, crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Vamos lá, então. Começando aqui com o artigo 146, constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal.
Então, o constrangimento ilegal é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O constrangimento ilegal, ele vai tutelar a liberdade individual do cidadão de querer e fazer o que ele tem vontade de fazer. Esses crimes de liberdade individual, que a gente começa aqui com constrangimento legal, consiste na faculdade de autodeterminação de fazer o que quiser, dentro, evidente, dos limites legais. Então, lembra aquela premissa que a gente tem no direito de que o Estado faz tudo aquilo que a lei permite e o cidadão faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, tudo aquilo que a lei não proíbe é o que o cidadão pode fazer. Então, diante dessa autodeterminação e essa liberdade que o cidadão tem, qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de impedimento que culmine entre o cidadão deixar de fazer algo em decorrência de outra pessoa, a gente vai encaixar aqui dentro dos crimes contra a liberdade individual. Então, refere-se não apenas ao direito de ir e vir, mas também ao direito de realizar ou não realizar condutas de acordo com a própria escolha, de ter paz de espírito por não se sentir ameaçado, de não ter a sua residência devassada, se não por ordem legal, ou em situações específicas, de não ter sua correspondência ou seus segredos também atingidos por outrem. O fundamento condicional, um fundamento claro, que é o artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, repetindo aqui o artigo, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, eu preciso ter esses dois requisitos, a violência ou a grave ameaça. Então, eu só vou ter a configuração do constrangimento nesse artigo se eu tiver a violência ou grave ameaça. Ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, de não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, eu obrigar alguém, constranger alguém, oferecer resistência a alguém e fazer com que ele não faça o que a lei permite ou faça o que ela não manda, que é o mesmo princípio. Então, ele só vai, como o cidadão só vai fazer aquilo que a lei não proíbe, qualquer coisa que obrigar alguém a fazer que a lei proíbe, eu posso ser enquadrado aqui no constrangimento ilegal. Na prática, esse artigo é bem difícil de configurar, porque geralmente quando você constrange alguém é para fazer algo também criminoso. Então ele acaba sendo absorvido pelos demais artigos diante da própria atuação do ato. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo também, qualquer pessoa, desde que seja com capacidade de querer. Então se exclui aí doentes mentais, ébrios, crianças, que não têm condição de discernimento. Então, o crime também só vai ser configurado no sujeito passivo aquele que tem condição de discernimento do que está sendo feito. Então, doentes mentais, ébrios, crianças, essas não podem ser sujeito passivo desse crime. O tipo objetivo é o de constranger, coagir a fazer ou deixar de fazer algo. Exemplo, obrigar a mudar de casa, obrigar a dar carona, obrigar a não ir à aula. Se houver direito ao comportamento, será crime de exercício arbitrário de próprias razões, que é um crime depois, que vocês vão ver um pouco mais para frente. Então, situações que eu obrigo alguém a fazer algo que ela não tinha vontade de fazer, eu estou diante do crime de constrangimento ilegal. Então, as formas de constrangimento vão poder ser por violência, então eu empregar força física, atos agressivos. Essa violência vai poder ser direta contra a vítima ou indireta, contra alguém ligado à vítima, que faz com que a vítima se sinta constrangida a fazer algo, em decorrência de um familiar, em decorrência de um filho, enfim, situações como essa. Por grave ameaça, então deve ser uma ameaça real, possível de ocorrer, com potencial claro de gerar um prejuízo grave. Grave ameaça, na classificação, é a promessa de mal grave a ser causado no próprio agente ou em terceiro que lhe é querido.
Desta forma, comete o delito a pessoa de proporções físicas avantajadas, que manda a vítima franzina mudar de assento em um estádio de futebol, pois, caso contrário, irá agredi-la. Igualmente, constitui o crime dizer para a mãe que irá matar o filho dela caso ela não vá em uma festa. Então, esses tipos de, entre aspas, ameaças são constrangimentos ilegais em decorrência dessa coação que você atua para que a vítima faça algo que você deseja e que ela não tem vontade. Então, o emprego de qualquer meio que reduza a capacidade de resistência da vítima. Então, aplicar sonífero na vítima, aplicar drogas, bebida. Tudo isso são situações que podem reduzir a capacidade da vítima resistir ou não resistir a esse possível constrangimento. Aqui um exemplo de constrangimento legal. Aí, professora, tu me deu 0, não esqueci o número de um na frente, daí ela muda a nota 0 para um 10 em decorrência dessa ameaça, desse constrangimento que ela sofreu. Quando a gente tem a ameaça de morte, então a gente tem uma configuração talvez até em outro artigo, tanto além do constrangimento, como também na própria ameaça que a gente vai ver ainda na aula de hoje. Então, vai depender muito, no caso concreto, do que foi configurado de fato no caso concreto. Eu vou ter situações onde eu vou encaixar na ameaça, eu vou ter situações onde eu vou encaixar no constrangimento legal. Vai depender muito do que aconteceu de fato. O tipo subjetivo, ele é um crime doloso, então é com vontade ilegítima de obrigar a vítima, consciência dessa conduta, então eu preciso ter a vontade de constranger a outra pessoa para que ela faça ou não faça algo que eu desejo. Consuma-se quando a vítima, submetida a esse constrangimento, deixa de fazer algo ou faz algo em decorrência desse constrangimento. É possível, cabe tentativa quando a vítima não cede, mas houve o constrangimento, mas a vítima acabou não cedendo. Aí eu tenho a configuração da tentativa nesses casos. E eu vou ter causas de aumento de pena quando o constrangimento acontecer por mais de 3 pessoas ou com emprego de arma de fogo. Com armas, desculpa, pode ser de fogo, faca, taco, enfim. Situações onde aumenta-se o perigo da vítima. Então, essas situações com emprego de armas ou com mais de 3 pessoas, eu tenho causas especiais do aumento de pena. E nos casos de aumento de pena, eu vou ter o aumento em dobro, quando para execução se reunir 3 ou mais pessoas, o emprego de armas. Então, eu vou ter essa duplicação da minha pena. E aí a gente tem uma discussão bem complexa, que já tem há muitos anos na justiça, sobre a questão da arma de brinquedo. Isso serve para outros crimes também. Armas de brinquedo são capazes de constranger alguém? O que vocês acham? Com certeza. Não dá para saber, às vezes, se é de brinquedo ou não. Exatamente. Não dá para saber se é de brinquedo ou não. Então, o que o STF tem se posicionado? Sempre existia 2 correntes. Uma do que defendia a inaplicabilidade do aumento, por não se enquadrar no fato do texto legal, já que se trata de um brinquedo e não efetivamente de uma arma. E outro que entendia contrariamente, que mesmo sendo um brinquedo, seria possível essa condição de gerar ainda mais receio na vítima. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do mesmo assunto, mas em relação ao crime de roubo, havia inicialmente aprovado a súmula 174, admitindo expressamente o aumento da pena no caso de uso de arma de brinquedo. Posteriormente, contudo, referido tribunal cancelou tal súmula, passando a não mais reconhecer o acréscimo no uso de arma de brinquedo para roubo. Em razão disso, o entendimento amplamente hoje dominante na atualidade, por se basear inclusive na própria interpretação do STJ, é de que não se admite o acréscimo de pena, quer para roubo, quer para constrangimento ilegal. Porque qual era o entendimento do STJ? A arma de fogo, a arma de brinquedo, desculpa,
não tem, mesmo sendo de brinquedo, não tem condições de ferir a vítima a ponto de matá-la por conta de ser arma de brinquedo. Esse é o entendimento do STJ. Na prática, você, cidadão, que sofrer a ameaça, o constrangimento ou o roubo, como é o caso aqui, você não vai pagar para ver se aquela arma funciona ou não funciona. Então, apesar de discordar desse entendimento, hoje o entendimento é esse. Arma de brinquedo não é capaz de aumentar a pena em decorrência de não conseguir gerar o dano à vítima. Então, fica a vítima na tentativa de adivinhar se aquela arma faz ou não faz o estrago que ela aparenta ter. E o cidadão que está praticando o crime, se for uma arma de brinquedo, ele não responde com o aumento da pena. Ele vai responder pelos crimes cometidos, tudo, só que ele não vai ter a condição de aumento de pena nem para o roubo, nem para o constrangimento ilegal e nem para outros crimes que tenham como arma de fogo ou aumento de pena, por exemplo. Concurso. Pode haver concursos de crime, então a pena do 146 será somada à pena da violência, exemplo, constranger mediante socos alguém a torcer pelo Corinthians. Se você constranger alguém a torcer para o time do Corinthians, já deve ser a pena, inclusive, vezes 5. Para o agente que começa a torcer para o Corinthians e para aquele que tentou forçar alguém também a torcer pelo Corinthians. Mas a lei ainda só possibilitou acumulação. Tem uma pergunta aqui no direito penal. Professor, quando os homens casados são obrigados a ingerir bebida alcoólica em churrasco, se enquadra nesse artigo? Se enquadra, Dudu. Perfeitamente nesse artigo. Geralmente, os homens, como eu já falei para vocês, inclusive em sala de aula, os homens eles são coagidos praticamente diariamente. Eles sofrem esses constrangimentos ilegais em suas moradias, e isso ninguém fala. Essa situação ainda é deprimente para os homens que sofrem com isso, e as mulheres que se aproveitam dessa fraqueza masculina para cada vez mais constranger seus cônjuges e tudo mais. Seja não deixando utilizar um microfone na aula, seja utilizando qualquer outra coisa que acaba culminando aí na impossibilidade de reação da vítima. Professor. Oi. Você faz aula longe da sua esposa, né? Ela tá na outra sala fazendo aula também, ela não ouve. Imaginei. Depois eu corto essa parte também quando eu ponho no YouTube. Só um minutinho aqui. Pronto, autorizando a entrada de mais uma aqui. Exclusão do crime. Não se compreende na disposição desse artigo a intervenção médico-cirúrgica sem consentimento do paciente ou de seu representante legal se justificada iminente perigo de vida e a coação exercida para impedir o suicídio. Tudo isso são condições que vão excluir o crime. E a ação penal é pública incondicionada. Alguma dúvida aqui sobre constrangimento ilegal? Tranquilo? Posso seguir? Creio que sim. Beleza. Vamos começar o próximo artigo. Eu vou deixar aqui só um minutinho, só, peraí.
Passamos agora ao artigo 147, o artigo de ameaça. Artigo de ameaça. Conceito é a promessa da prática de mal injusto e grave. A objetividade jurídica, a liberdade psíquica íntima e tranquilidade do espírito da vítima. Então, a ameaça é diferente de constrangimento ilegal, eis que não há intenção de obter um fazer ou não fazer, apenas o intuito de intimidar a vítima. Essa é a grande diferença. Enquanto um tem essa situação de obrigar a outra pessoa a fazer ou não fazer algo, a ameaça por si é apenas intimidar. Então, qualquer pessoa pode fazer, se o autor for funcionário público no exercício de suas funções, haverá ainda o crime de abuso de autoridade. E se não estiver no funções, será um crime de ameaça. Então, ameaçar a outra pessoa é crime. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, é crime com detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses, ou multa. Na prática, o crime de ameaça é muito mais configurado do que o próprio crime de constrangimento ilegal. Mas existe muito claro na lei essas diferenças de um para o outro. Eu vou até ler o artigo para vocês aqui da ameaça. Ó. Calma aí. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, o sujeito passivo, qualquer pessoa, com capacidade de entender. Por que a capacidade de entender é fundamental? Porque se eu não tiver discernimento de que aquilo me causou mal justo, eu não estou diante do crime de ameaça. Porque a pessoa precisa se sentir intimidada com a ameaça. Então, ameaçar um recém-nascido não é crime, mas ameaçar a mãe de matar o filho é. Não podem ser vítimas crianças sem entendimento, loucos, ébrios, doentes mentais. Se trata de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Porque o que você vai se analisar no caso concreto? A atuação da vítima, se ela se sentiu ou não sentiu intimidada com o que foi feito. Tipo objetivo, o verbo é ameaçar, que é intimidar, anunciar malefício, ainda que sem a presença física do agente. Pode ser por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, inclusive meios virtuais. Então, ameaçar em rede social, ameaçar por mensagens, enfim, tudo isso pode se configurar dentro do crime de ameaça. Classificações. Exige-se um juízo de valor. Então, mal injusto é ameaça injusta, é aquela não permitida pelo direito. Exemplo, ameaçar denunciar um criminoso para a polícia, ameaçar protestar um cheque e ameaçar romper noivado não vão caracterizar o crime. Eu preciso que a ameaça seja injusta, aquela não permitida pelo direito. Então, a ameaça, ela precisa ser feita aquilo que a pessoa não fez. Então, eu vou lá e ameaço. E mal grave, o mal deve destinar-se a um bem jurídico relevante. Precisa ser uma ameaça em decorrência da vida da pessoa, da integridade física, do patrimônio. Exemplo, ameaçar colocar fogo na casa, ameaçar matar, etc. Mal capaz de intimidar, ter em conta a condição psíquica do ofendido. Exemplo, idoso é mais suscetível a uma ameaça física do que uma pessoa que não é idosa. Então, todas essas são situações onde vão gerar na vítima essa intimidação diante da preservação de sua vida ou da preservação da vida de alguém.
Mal moral físico patrimonial, exemplo, publicar fotos íntimas nossas, dar-lhe uma surra, vou riscar seu carro. Tudo isso são condições de que existe uma afetação, uma intimidação naquilo que é importante para a vítima. Então, vai poder ser patrimônio, integridade, a vida, enfim, situações onde a vítima vai se sentir intimidada diante da ameaça. Mal futuro ou atual. Para configurar o crime, o mal prometido pode ser futuro ou atual. Eu não posso ameaçar com algo do que já passou. Eu preciso ser, a ameaça precisa ser atual ou futuro. Exemplo, vou te matar. Caso contrário, não vai configurar o crime. Mal sério, praga ou mal vago. O mal prometido deve ser verossímil. Não é ameaça dizer que levará e deixará a vítima na lua. Praga contra alguém não é ameaça. Desejo que seu cabelo caia. Mal vago também não é crime. Exemplo, você vai ver, na discussão, você fala assim, você vai ver só que eu vou fazer com você. Isso não é ameaça, porque é um mal vago. Agora, quando eu direciono o que vai ser ameaçado, olha, você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida, você vai ver o que eu vou fazer com o teu carro, você vai ver o que eu vou fazer com a tua cara. E isso deixa de ser um mal vago e passa a ser um mal direcionado, um mal físico, demonstração de que eu vou atuar contra aquela pessoa em determinada situação. E praga também não é crime. Ó, desejo que você caia da escada, desejo que seu cabelo caia, desejo que você pegue fogo sozinho. Isso tudo não é ameaça. Eu preciso que seja com intenção moral, físico, patrimonial, precisa ser futuro ou atual, e eu preciso ser direcionado a essa ameaça. É um tipo doloso, existe e tem que existir essa ameaça, essa vontade de ameaçar, e aí essa intenção de intimidar a vítima. E deixo uma pergunta para vocês, vamos ver. Ânimo exaltado e embriaguez podem excluir a ameaça? O que vocês acham? Eu acho que não, Leandro. Por que não? Cara, não sei dizer por quê, mas eu acho que não. Porque, na verdade, eu já fiz vários flagrantes de ameaça com os caras bêbados por aí. Você já fez flagrante de ameaça? Sempre, né? E prende o bêbado ou não? Prende. E configura? Cara, eu acho que sim. Flagrante. Muito bem, configura. Quem não pode estar assim é a vítima e não o autor. Se a vítima tiver sem condições de discernir a ameaça, aí a gente não tem crime. Agora, se a vítima tem condições de discernir e a pessoa está nessa situação, aí é possível sim a configuração. E como que acontece ao rodo e bastante por aí. Inclusive, o próprio Jonathan já deve ter vivenciado muitas situações de ameaça. Consumação e tentativa. Consuma-se quando da ameaça, bastando que seja idônea a atemorizar. Cabe tentativa na forma escrita. No caso aqui, por exemplo, do sujeito que está embriagado, o fato dele estar embriagado e ameaçar aleatório, assim, que vai pegar, que vai correr, e ele não tem condição nem de andar, aí a gente não tem a configuração. Agora, se eu consigo de que a ameaça dele é capaz de atemorizar e capaz de ser executada, aí eu tenho a configuração do crime de ameaça. Imagina alguém que não consegue parar em pé, falando que vai correr atrás de você para destruir sua cara. Qual é a chance dele conseguir? Zero. Na prática, a gente sabe que a polícia vai lá, leva o sujeito embora, tudo mais, mas para a configuração é necessário que ele tenha idoneidade e seja capaz de atemorizar e capaz de ser
executada a ameaça. Distinção. Ameaça utilizada para a prática de outro crime. Aí a ameaça vai ser absorvida pelos demais crimes. E a ação penal é pública condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal, conforme o artigo 147, parágrafo único do nosso Código Penal. Tranquilo aqui? No crime de ameaça? Vamos ver aqui no grupo. Dudu, vai depender do advogado. Exatamente, também. Vai depender também não só do advogado, como das provas que tiverem no processo. Se ele tinha capacidade ou não de concretizar a ameaça que ele proferiu. Posso seguir aqui? Artigo 148. Sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. O sequestro e cárcere privado traz assim o 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. É um crime que impede a vítima de ter liberdade de locomoção. Reclusão de 1 a 3 anos. A objetividade jurídica protege a liberdade física. Sujeitos ativos. Tanto o autor como a vítima pode ser qualquer pessoa, assim trata-se de um crime comum. Se, porém, o autor for funcionário público no exercício da função da abuso de autoridade, e a pessoa incapacitada de se mover, tetraplégico, por exemplo, pode ser vítima se forem levados a algum lugar contra a sua vontade. A doutrina distingue os termos sequestro e cárcere privado. O sequestro, para o CAPES, é gênero do qual o cárcere privado é espécie, diz que no sequestro a vítima é retida ou detida em local aberto. Exemplo, levar a vítima num sítio distante não significa confinamento. Isso é o sequestro. Já o cárcere privado é você trancar a vítima num lugar fechado. Então isso vai depender do modus operandi do crime. Se o crime for configurado em local aberto, aí eu estou diante do sequestro. Se for no lugar fechado, do cárcere privado. Pessoal, só um minutinho só. Tá dando um probleminha aqui, peraí. Voltando aqui. Então, os meios pelo qual eu posso cercear a liberdade do sujeito vai poder ser por violência física, exemplo, sequestrar, amarrar e amordaçar, violência moral, ameaçar a vítima para que acompanhe o sequestro, fraude, mentir para a vítima, induzindo a permanecer em algum lugar,
ou omissão, conduta de não permitir a saída da vítima, exemplo, o médico não concede alta ao enfermo que já está sadio. Tudo isso são condições para a configuração do crime de sequestro e cárcere privado. Essas situações todas, o que elas têm em comum? Elas estão privando a pessoa de fazer algo que seria natural a ela. Então, que é a liberdade de ir e vir. Quando eu privo a liberdade, se for no local aberto, sequestro. Se for no local fechado, cárcere privado. E a pena vai ser de 1 a 3 anos. Agora, se a vítima for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou agente maior de 60 anos, aí a pena é de 2 a 5 anos. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, sem o consentimento dela, lógico, de 2 a 5 anos. E se o crime é praticado contra menor de 18 anos, também. E se o crime é praticado com fins libidinosos, também tem a mesma aplicação da pena. E se do crime resultar a vítima razão de maus tratos ou da natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral, aí aumenta-se a pena de 2 até 8 anos. Então, são situações bastante graves, o sequestro e o cárcere privado. O consentimento do ofendido vai excluir o crime. Então, eu falo, olha, eu vou te levar num lugar e você vai ficar lá comigo por um determinado período. Se o ofendido se consente com a ida até lá, ou seja, eu não privo a liberdade dele e ele vai consentidamente até lá, aí eu não tenho crime. E vai admitir coautoria e participação, e trata-se de um crime permanente. Qual que é a característica principal do crime permanente? Ele se perfaz no tempo. Ou seja, o ato praticado, ele não se encerra, ele começa e continua. E ele continua por um determinado período. E esse determinado período, ele vai garantir a continuidade do crime. Isso faz com que o crime não se encerra enquanto a vítima não é libertada. Então, por isso que é chamada de crime permanente. E assim, quem ajudar no encarceramento, ainda que após o sequestro, também vai responder. Exemplo, levar comida para o sequestrado, emprestar a casa, tudo isso são condições onde eu vou poder ter a configuração da coautoria e participação. Vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença de coautoria e participação mesmo? Coautoria seria quem planeja e age junto, e participação seria de forma indireta? Quase isso. Vamos lá. Coautoria. Alguém mais? Quase acertou. Não, ninguém mais? Vamos lá, então. Coautoria e participação. Coautoria é aquele que também pratica o verbo núcleo. Ou seja, ele também atua no verbo núcleo. Que no caso de sequestrar é privar a liberdade. Então, se você atuar na privação da liberdade, você é um coautor. Agora, se você atuar para que o ato criminoso aconteça e você não pratique exatamente o verbo núcleo, aí você é partícipe, você tem participação. No caso do sequestro, você vai ser coautor se você atuar em conjunto para privar a liberdade do sujeito. Agora, se você atuar no levar comida para ele,
no ficar de vigia da casa, isso é participação. Você não privou em si a liberdade dele, mas participou para que ele continuasse privado da sua liberdade. Então, essa é a diferença de coautoria e participação. Vamos lá, é o seguinte, a gente decide aqui entre nós que vamos assaltar um banco. Então, a gente define aqui entre nós que no assalto ao banco, vocês todos vão entrar no banco e vão pegar o dinheiro, e eu, igual na Casa de Papel, sou o professor, vou ficar de fora, esperando vocês saírem com o dinheiro para que eu leve vocês embora. Eu, Leandro, sou coautor ou partícipe do crime? Partícipe. Por quê? Porque você está indiretamente, você não está concluindo, né, o verbo do núcleo. Né? Isso, eu não estou praticando o núcleo do artigo. Eu não estou praticando o verbo núcleo do artigo. Eu, Leandro, estou roubando alguém? Não, está participando. Não, eu só estou ali para levar embora vocês. Então, o sujeito, quando atua sem praticar o verbo, ele é partícipe. Quando ele pratica o verbo, ele é coautor. Imagina que no meio da confusão lá do roubo ao banco, eu percebo que vocês estão com dificuldade, desço do carro e entro no banco para ajudar. Eu deixo de ser partícipe e passo a ser coautor. Por quê? Porque eu atuo também no verbo núcleo. Então, quando eu vou analisar crime, eu vou analisar de forma isolada a atuação e participação de cada um dos agentes. E quando eu tenho 3 ou mais agentes, aí eu estou diante da associação criminosa. A associação criminosa, ela é só um dos crimes praticados. E eu vou analisar a atuação de cada um de forma isolada. Se o sujeito só ficou no carro para fazer a fuga, ele vai responder como partícipe, e se tiver mais de 3 praticando o crime, com associação criminosa. Se o sujeito que desceu lá e apontou a arma para a funcionária para pegar o dinheiro, ele vai ser atuado no roubo e também na associação criminosa. Então, vai depender da atuação e do ato praticado por cada um das pessoas que atuaram na execução do crime. Então, eu preciso analisar sempre de forma isolada cada um. A conduta típica é privar alguém de sua liberdade. Essa privação pode se dar por qualquer meio, violência, grave ameaça, uso de sonífero, etc. O crime pode ser cometido mediante deslocamento, levando-se a vítima até um determinado local ou mediante retenção do próprio local onde já se encontra. Trancar a esposa em casa, por exemplo, também é uma forma de cárcere privado. Costuma-se distinguir sequestro de cárcere privado, sustentando que, no primeiro, a vítima é deixada em local aberto, com possibilidade considerável de movimentação, porém sem poder deixar aquele local. Em uma chácara, em uma praia deserta, por exemplo. No segundo, a vítima é privada de liberdade em local fechado, trancada em um quarto ou porta-malas de um carro. No primeiro caso, há o enclausuramento e no último, o confinamento. Essa é a diferença. O enclausuramento e o confinamento. O enclausuramento, quando eu tiro a liberdade da pessoa de ir e vir, só que ela está num lugar aberto. Enquanto o confinamento, ela fica trancafiada num local fechado e não pode sair, não pode se movimentar ali naquele local. Tipo subjetivo, o crime exige o dolo do agente em sequestrar a pessoa ou mantê-la em cárcere privado. Não há modalidade culposa. O erro vai poder excluir o crime, exemplo, trancar a pessoa pensando ser louca e agressiva. E se o sequestro visar cometer crime mais grave, o delito em estudo fica absorvido. Exemplo, sequestrar a pessoa para receber o resgate.
quando eu sequestro a pessoa para receber resgate, aí não é esse enquadramento do artigo. Eu vou enquadrar no artigo 159. O artigo 159, que vocês vão ver um pouco mais para frente, ele fala da extorsão mediante sequestro. Então, o que a gente vê mais comum, que tem mais noticiário, que acontece mais aí na mídia, é essa extorsão mediante sequestro. Que é quando lá sequestrou lá o Washington Oliveto, sequestrou lá o irmão do Zezé de Camargo, sequestrou a mãe do Robinho. Tudo isso era extorsão mediante sequestro, porque o objetivo ali era a receber dinheiro por isso. Nesse caso aqui, desse artigo, você não está fazendo isso, você não está sequestrando para obter especificamente o dinheiro. Você está sequestrando para recluir a pessoa, para que ela não ande livremente, não tenha vida normal. Você está privando essa liberdade dela. Então, não faça essa confusão. Quando eu tenho a extorsão mediante sequestro, que é aquele sequestro tradicional, onde a pessoa leva embora a pessoa e pede resgate, isso é extorsão mediante sequestro, artigo 159. Esse daqui, o 148, é quando eu privo a liberdade de alguém. Inclusive, os sequestros, ou extorsão mediante sequestro, é crime hediondo, e a gente tem na polícia, inclusive, grupos especializados que, por conta desse avanço, inclusive, da polícia, são cada vez mais raros esses casos de extorsão mediante sequestro, e a polícia já evoluiu muito nesse sentido, porque a gente tem histórico da polícia, inclusive do estado de São Paulo e do Brasil, de situações bizarras quando se tratava de sequestros e cárceres privados, como, por exemplo, o caso da menina Eloá. Não sei se vocês se lembram que a Eloá até saiu do cárcere, depois a polícia pôs ela de volta lá para tentar negociar com o sujeito. Enfim, hoje em dia está muito mais avançado, inclusive técnicas de negociação e tudo mais. Hoje já é bem evoluído esse setor, inclusive dentro da própria polícia. Leandro. Oi. Nesses casos em que os ladrões privam a liberdade da pessoa e levam ela até bancos, agências bancárias, para retirada de dinheiro, então se enquadra somente no sequestro. Aí enquadra no sequestro. Sequestro relâmpago, você fala? Mas o relâmpago é só um nome que inventaram, então, aí, né? Isso, só um nome que inventaram, exatamente. Ah, beleza. Aí vai depender qual é o fim do sequestro. Se o fim é obter vantagem com preço, aí estou diante da extorsão. Se o motivo é privar a liberdade e, por conta disso, tentar pegar o que conseguisse da pessoa, aí eu estou diante do sequestro. Porque entendeu? acho que esse é o mais comum, né? Que ocorre muito hoje em dia. O sequestro relâmpago, né? Pega a pessoa por um determinado período só para ela conseguir pegar parte de dinheiro, por exemplo. Sim, fazer saque em agência bancária, né? Isso, exatamente. Consumação e tentativa. Consuma-se o delito com a privação da liberdade de locomoção da vítima por tempo relevante e a restituição não exclui. Trata-se de crime permanente que permite a prisão do sequestrador enquanto estiver com a vítima em seu poder. Cabe tentativa, exemplo, não consegue deter a vítima. Quando você quer privar ela e não consegue detê-la, você está diante da tentativa. Inclusive, deixo até de sugestão para vocês, no Netflix, quem tiver Netflix, tem uma série lá que são casos brasileiros, eu esqueci o nome, acho que são vários casos brasileiros, inclusive lá tem o caso da Eloá, que é bastante interessante como dá-se a explicação do feito que a polícia conseguiu fazer naquele dia. Então, vale a pena. Eu acho que chama Investigação Criminal a série. Tem vários crimes lá, é bem interessante, ao lado da polícia. Inclusive, fica até de sugestão para acho que a Fernanda que está no concurso da polícia aí, é bem interessante ao lado da polícia sobre esse
casos. Inclusive, acho que na investigação criminal, tem um caso de um estuprador de criança que é daqui, ele morou aqui em Araras, inclusive, ele tem vários crimes aqui na região, que ele foi descoberto, é o Orpinelli, acho que é o sobrenome dele, eu não me recordo direito o nome. É essa série mesmo, Leandro. É investigação criminal, é bem interessante essa série, para você ver o lado da polícia. A gente tem formas qualificadas, o parágrafo 1º e o 2º, que vai aumentar de 2 a 5 anos, ou de 2 a 8. Então, de 2 a 5, como eu já falei aqui para vocês, se for ascendente, descendente, enfim, se for parente, tudo mais, você vai ter a ampliação de 2 a 5 anos. E se resultar maus tratos ou sofrimento físico ou moral, aí eu tenho a reclusão de 2 até 8 anos. Começa a prescrição e ação penal, é importante saber, como é um crime de permanência, é um crime permanente, a prescrição começa a correr após cessar a permanência do crime, após a libertação da vítima. Então, por exemplo, se eu tiver um sequestro de 10 anos, a pessoa está sequestrada, ela está sob meu domínio por 10 anos, só vai começar a correr a prescrição a partir do momento que ela foi colocada em liberdade. E a ação penal é pública incondicionada. Tranquilo aqui o crime do sequestro? Alguma dúvida do crime de sequestro e cárcere privado? Do Santos perguntando aqui, saidinha de banco, se enquadra aí, professor, nesse artigo? Não, saidinha de banco não vai se enquadrar porque você não está privando a liberdade do sujeito. A saidinha de banco tem crime específico de roubo, se não me engano, que se enquadra aí na saidinha de banco. Inclusive, Dudu, a saidinha de banco, muitos policiais, inclusive tinha um amigo ex-delegado de polícia, Dr. Milton Triano, que sempre dizia que saidinha de banco, nessa quantidade que a gente tem, é um pouquinho de mito. Muitas vezes a pessoa falava que pegava o dinheiro na saidinha de banco, quando na verdade ela tinha caído em algum golpe, geralmente relacionado a bilhete premiado. Estimava-se, inclusive, que 70% dos casos que se relatavam saidinha de banco, na verdade, não eram saidinha de banco, eram crimes de estelionato, principalmente por bilhete premiado, onde a pessoa acabava ficando com tanta vergonha de citar que tinha caído num golpe daquele, que acabava fazendo a atuação de que tinha sido roubada na saída do banco, tá? Saidinha de banco nem momentânea sob coação arma, que foi o mesmo caso aqui da pergunta do Jonathan sobre o sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago, se o intuito era a extorsão mediante sequestro, então eu vou sequestrar a pessoa para que obtenha dinheiro com isso, aí eu estou diante de um 159. Agora, se porventura, no meio do negócio, eu precisei de dinheiro e utilizei dessa situação, e o intuito não era isso, não era extorquir a pessoa, aí eu não estou diante da extorsão mediante sequestro. Artigo 150, violação de domicílio. Artigo 150, violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. E essa é a violação de domicílio. Então, o que é a inviolabilidade do domicílio? A inviolabilidade do domicílio é uma cláusula da Constituição Federal, ou seja, a sua casa é um asilo inviolável.
O que é isso? Ninguém pode entrar na sua casa se não tiver por vontade sua, sem sua permissão, ou por meio de uma determinação legal. Quando que isso não acontece? Quando são as exceções? Quando eu tiver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Aí pode entrar na sua casa a qualquer hora. Se isso não tiver acontecendo, flagrante delito, desastre ou prestar socorro, só pode entrar na sua casa se for por meio de determinação judicial, se for período de dia, ou se você autorizar. O que acontece na prática? Muitas vezes a polícia, atuando de maneira ilegal, acaba querendo entrar na casa da pessoa para solucionar o crime. Se o crime não estiver acontecendo em flagrante, a polícia não tem autorização para entrar na residência. Agora, se o crime estiver acontecendo em flagrante, aí a polícia pode entrar na casa a qualquer hora, tanto de dia como de noite. Só que é necessário esse emprego desse flagrante delito. Caso contrário, só por determinação judicial entra dentro da casa do sujeito. Isso não só a polícia, como qualquer pessoa. Porque se você não autorizar a entrada na sua casa, ninguém pode entrar na sua casa. A casa, então, é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A liberdade individual e seu lar é isso que protege. Sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive o proprietário se tratando de casa alugada. Sujeito passivo, o morador, dono, locatário, chefe da casa decide e na ausência de demais membros. Se houver dissenso entre os cônjuges, prevalece a autoridade pai e mãe e proibição. Contra prevalece a permissão com a autoria do outro. O que acontece? Quem que responde pela casa? O chefe da casa. E quem é o chefe da casa? Isso cada família vai ter o seu chefe. Só que se ele estiver ausente e qualquer outra pessoa permitir a entrada, aí está liberado. Então vamos supor o seguinte, está acontecendo um crime perto da tua casa e a polícia bate na tua porta e fala assim, eu queria entrar para ver se o sujeito não está em cima. Se você falar assim, não vai entrar, a polícia não pode entrar. Agora, se o sujeito estiver pulando de casa em casa e o crime estiver acontecendo, ele vai entrar para pegar o sujeito porque está diante do flagrante delito. E se o dono da casa não autorizar, mas alguém que mora junto também autorizar a entrada, aí a gente vai ter um conflito de interesse. Só vai poder entrar se o chefe decide. Se ele não tiver, aí qualquer um pode autorizar. Agora, se ele tiver o chefe da casa, aí só ele pode autorizar. E se tiver essa briga entre os cônjuges, autoriza ou não autoriza, prevalece a autoridade e a proibição. Então, vai prevalecer a proibição. Se tiver dissenso, não entra. Agora, se tiver dissenso e o chefe da casa autorizar, o pai conversando com o filho, e o pai autoriza e o filho não. O chefe da casa manda, o chefe da casa autoriza. Tipo objetivo, as condutas são entrar, ingressar por completo nos limites da residência, colocar só o braço para dentro não caracteriza, ou permanecer. O agente entrou legalmente, não aceita sair. Uma resistência aí duradoura. É um crime qualificado, violência contra pessoa ou coisa, soma-se na pena. E a arma própria, feita como arma ou imprópria, pode ser usada como arma. Exemplo, navalha, pedra, enfim, tudo isso vão qualificar o crime. E se o crime for cometido durante a noite ou em lugar ermo,
ou com emprego de violência ou arma, ou por 2 ou mais pessoas, aí eu tenho o aumento da pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência praticada. Então, eu vou ter o acúmulo das penas. Entrada clandestina é aquela que é entrada às escuras, sem conhecimento da vítima. Entrada astuciosa, ele usa de artifícios para entrar. Ele usa um grampo que ele consegue abrir a janela e consegue entrar. Isso é entrada astuciosa. Entrada franca ostensiva, a vontade expressa ou tácita do morador é manifestada e o agente não obedece e entra na casa. Você fala assim, não vai entrar na minha casa. O sujeito vai lá e enfrenta a sua ordem e entra. Isso é a entrada franca ostensiva. Conventos e internatos. Se o sujeito mora num convento ou mora no internato, vai prevalecer a vontade do diretor desse local. E o conceito de casa, ele vem lá do Código Civil e norma de exclusão do conceito. A expressão casa compreende, no próprio Código Penal também tem, qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Tudo isso são expressões de casa. E não compreende a expressão casa. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo restrição do número 2 do parágrafo anterior, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero não compreendem a expressão casa. Então, se tiver dentro de um bar, de uma casa de jogo, tiver acontecendo, a polícia vai poder entrar porque aquilo ali não é casa. Mesmo que o sujeito more ali. Agora, se o sujeito morar ali, vai entrar em confronto e vai se compatibilizar se aonde está entrando é um compartimento habitado ou não. Esse é o ponto-chave. Então, a expressão casa e a expressão não compreende casa vão ser analisadas conforme o caso concreto. Então, o fato do sujeito ter uma big de uma casa, uma mansão, ou o sujeito ter um barraco de um cômodo só, ambos têm a mesma expressão no que diz respeito à lei penal. Ambos são tidos como casa. Desde que seja habitado, lógico. Então, compreende-se no conceito qualquer compartimento habitado, casa, apartamento, barracos de favela, etc. Tudo isso que for compartimento habitado configura como casa. Aposento ocupado de habitação coletiva, quarto de hotel, cortiço, motel. A propósito, o fato de um motel receber rotineiramente casais para encontros amorosos não desnatura sua condição de habitação coletiva. Todos quanto nele ingressam gozam de proteção legal. Ou seja, não vai poder entrar dentro do quarto do motel se você não autorizar a entrada. Porque lá, mesmo que seja rotineiro e rotativo a habitação ali no local, eles têm proteção legal como se casa fossem. A mesma coisa acontece com o quarto do hotel. E compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce sua profissão ou atividade. Escritório, consultório, parte interna de uma oficina, entende-se, pois, que não há crime no ingresso às partes abertas desses locais, como recepção, sala de espera. Mas dentro da sala, internamente, aí eu estou diante do conceito de casa para fins penais. Tipo subjetivo, crime é doloso, sem fim específico. Eu preciso que tenha a vontade de entrar na casa. Consumação e tentativa. Consuma-se com a entrada pela permanência, consciência de que deve sair e por tempo relevante. Entrar por 1, 2 minutos e retirado logo em seguida não vai caracterizar o crime. Crime de mera conduta, que não exige resultado danoso. O simples fato de você estar dentro da casa do sujeito, mesmo que você não quebre nada, não destrua nada, já configura o crime, e tem um aumento de pena se for funcionário público fora dos casos legais. Prisão, despejo, penhora, vai ter esse aumento da lei
em decorrência do abuso de autoridade. E o emprego de arma, pode ser arma própria quanto imprópria. Eu também vou ter a classificação aqui de aumento de pena. E a simulação de arma e uso de arma de brinquedo não vão qualificar o crime, conforme, inclusive, a súmula que a gente já discutiu antes sobre a arma de brinquedo. Então, se for arma de brinquedo, não qualifica o crime. Lembrando que arma de brinquedo só não atua para qualificação do crime. Não significa que ela não atua para que o crime aconteça. Exemplo, se você praticar um roubo com uma arma de brinquedo, o roubo se configura com a arma de brinquedo. O que não vai configurar é o aumento de pena em decorrência da arma ser de brinquedo. Então, todos os crimes onde relata que arma aumenta a pena, se for arma de brinquedo, não vai aumentar a pena diante do entendimento do STJ. Exclusão de antijuridicidade, previsão no parágrafo 3º. Distinção, o crime é autônomo se não houver outro fim e também existe se for ato preparatório para outro. Exemplo, invadir para agressão, invadir para praticar o roubo, invadir para praticar o furto. E desistência voluntária, arrependimento eficaz, exemplo, furto abandonado. Eu furto e deixo o objeto lá, não concretizo o furto por completo. E a ação vai ser penal pública incondicionada. Entenderam o crime de invasão de domicílio? Ô, Leandro, por que incondicionada? Por que incondicionada? Porque mesmo que seja um objeto e um bem próprio, eu estou diante da propriedade em si. E a propriedade ele é um bem tutelado pelo Estado, através da Constituição Federal. Sei lá. Acho que deveria ser condicionada a representação, né, do proprietário, da vítima. Também concordo que, em tese, deveria ser condicionada a representação, mas hoje é incondicionada porque o que se entende é que a propriedade é um bem tutelado pelo Estado de maneira geral. Então, ficou como público incondicionada o fato de você ingressar na casa de outro. Beleza. Alguma dúvida a mais sobre o crime aqui de invasão de domicílio? Tranquilo? Beleza. Olha, durante todo o curso nosso aqui de Direito Penal, a gente não vai passar rigorosamente por todos os artigos, justamente porque fica humanamente impossível a gente cumprir todos os artigos do Código Penal. Então, os artigos aqui, por exemplo, os próximos que seriam de violação de correspondência, violação de comunicação telégrafa e telefônica, correspondência comercial, divulgação de segredos e violação de segredo profissional, não entram na aula, mas não quer dizer que não fazem parte do Código Penal. Eles só não fazem parte do cronograma aqui das aulas, tá? Então, eles continuam sendo importantes, vale a pena a leitura quando vocês estiverem lendo o Código Penal para conhecer, mas eles não serão cobrados na aula e nem serão passados com maior ênfase aqui pela aula, tá bom? Passamos para o próximo artigo. Invasão de dispositivo informático, artigo 154-A do Código Penal. É a chamada Lei Carolina Dickmann. Não sei se vocês se recordam. Essa Lei Carolina Dickmann é uma das maiores aberrações jurídicas que a gente tem no Código Penal. Por quê? Porque toda vez que nós temos a criação de uma lei penal em decorrência de um clamor popular, a tendência é de fazer merda. A tendência é de fazer cagada. Por quê?
Porque o clamor popular faz com que o nosso Congresso se movimente, geralmente se movimente para o lado errado. Então, a Lei Carolina Dickmann, até hoje, ela foi usada em pouquíssimos, se eu não falar em quase nenhum caso específico. Porque o ato praticado por quem se enquadra no artigo do 154A é enquadrado em outros artigos e não na lei específica da Carolina Dickmann, por tão específico que é o crime. Vocês vão ver. A lei penal, ela é criada para prever situações parecidas. Só que lembra, a lei ela não retroage. Porque se ela for mais prejudicial ao réu, ela não vai retroagir para atingir aquele réu que já tá enquadrado naquele tipo de artigo. Se ela for criada posteriormente, onde não existia crime, não vai atingir aquela pessoa que fez. Então, a criação da Lei Carolina Dickmann seria para suprir um clamor que não aconteceu mais, de tão específico que é a lei. Então, ela traz o seguinte, ela tipificou crimes cibernéticos, porque fica um calor tão grande de que, não, a gente precisa evoluir com o Código Penal, o Código Penal precisa atuar agora nesses crimes da internet, esses crimes das redes sociais, porque o Código Penal é de 1940, enfim. Aí criaram uma bela de uma aberração jurídica, que é esse daqui, 154A. Ele acrescentou 2 artigos, o 154A e o 154B, ao Código Penal, punindo a invasão de dispositivos informáticos alheios, conectados ou não à internet, tablets, pendrives, computadores, smartphones. Tal apelido se deu em razão de fotos íntimas da atriz terem sido extraídas de um computador dela, que estava em manutenção. Olha só o que fala o 154A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização, expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivos ou programas de computador com o intuito de permitir a prática de conduta definida no caput. Então, o que se tentou se prever com a lei? A inviolabilidade da intimidade e da vida privada, protegendo o sigilo das informações e dados armazenados em dispositivo informático da vítima. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, objeto material seriam dados e informações armazenadas em dispositivo informático da vítima, contas, fotos, vídeos, etc. Sobre o próprio dispositivo informático da vítima, é o hardware que armazena dados e informações. Exemplo, computadores, hard disks externos, cartões de memória, smartphones e pendrives. Não sei se vocês se recordam, quando aconteceu com a Carolina Dickmann, aconteceu o vazamento em decorrência dela ter pego o seu dispositivo, levado para um técnico de informática, com a sua autorização, para que ele consertasse determinado item lá. Ao receber o dispositivo, o técnico de informática invadiu o dispositivo, que ela tinha dado a garantia de autorização, pegou as fotos, guardou e espalhou essas fotos. Então, o que esse artigo viria para dispor? Aquele sujeito que invade o computador. Então, aquele técnico de informática que invade o computador, aquela pessoa onde você leva o computador para consertar e ela utiliza dessa situação para espalhar, e só que ele deixou algumas brechas importantes. Em muitos casos, ele não pega, por exemplo, o sujeito que é o famoso hacker,
Por que ele não pega? Porque o hacker, ele invade o computador, muitas vezes por meio de um servidor externo, que o seu computador está ligado a esse servidor por autorização sua. Então, quando a autorização é sua, esse dispositivo seu está autorizado dentro desse servidor, é como que você estivesse compartilhando as informações com ele, por meio da autorização. O que acontece na prática? A grande maioria das pessoas, quando vão fazer uma conta de e-mail, por exemplo, no Google, o que o Google faz no Gmail, por exemplo, para que você tenha uma conta de e-mail com eles? Ele te manda um contrato onde você não lê e você dá o quê? Aceito. O que você está fazendo ali? Você está dando condições para que o Google acesse as informações do seu computador por meio da sua autorização. Quando você dá a autorização, eu não estou diante de uma invasão. Ou seja, a invasão não se configura. Portanto, é tão difícil enquadrar esse artigo. A forma como foi redigido o artigo, ele gerou inúmeras condições de brecha nele, que impossibilitam a condenação por meio desse artigo. Então, ele foi mal redigido por conta da pressa em aprovar e dar uma satisfação diante do caso. Então, ele acabou servindo muito mais para incriminar possíveis técnicos de computador que têm lojas de computador, que fazem conserto de computador e estariam espalhando fotos de pessoas assim. Se você for pensar que o Código Penal ele é amplo para atingir o máximo de pessoas e coibir a atuação das pessoas, a gente está atuando num número muito pequeno de pessoas possíveis e capazes de fazer esse tipo de crime. Então, o problema não está na criação do artigo, o problema está na forma como redigiram o artigo. Isso faz com que o artigo fique em desuso. Tanto é que se você tentar pesquisar aí na internet, você vai achar pouquíssimos casos onde foi se enquadrado esse artigo utilizado aqui pela Carolina Dickmann, o 154A, que inclusive ela não conseguiu utilizar porque a lei foi posterior ao seu caso. E eu tenho, no próprio artigo, um aumento da pena se esse crime for cometido contra o presidente da República, governador, prefeito, presidente da STF, presidente da Câmara dos Deputados, Senado, Câmara Legislativa do Distrito Federal e Câmara Municipal, ou dirigente máximo da administração direta ou indireta, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Então, até no aumento de pena, ele não combina em todo mundo, ele vai combinar só nos presidentes, como uma forma de ampliar a pena. No caso, por exemplo, do Telegram, que a gente teve ano passado, a invasão do Telegram, do ministro Sérgio Moro, inclusive Telegram de outros membros do governo, não conseguiram sequer enquadrar nesse artigo. Tiveram que usar uma lei especial de enquadramento, onde não conseguiu configurar nem um 54, justamente por conta da autorização que se dá quando você instala determinados programas. Então, ao instalar determinados programas, existem cláusulas que possibilitam o compartilhamento de imagens que estão no seu computador. Isso faz com que qualquer pessoa, ao invadir o sistema, consegue compartilhar e acessar as imagens e os arquivos que estão também no seu computador. Mas, independente disso, o artigo existe, ele está presente, ele é atual e costumo muito perguntar em exame de ordem, em prova do ENAD, em concurso público, diante dele ser meio que atual. Então, espécie de pena aqui, eu tenho um quadradinho explicando aqui quando que aumenta a pena, quando que são as figuras típicas qualificadas, quais são os tipos de pena, serve aí como título de estudo para vocês. E a ação penal, em regra, é condicionada à representação,
salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias e serviços públicos, em hipótese em que aí a ação será pública incondicionada. Então, vai depender de você a representação desse crime. Entenderam aí o artigo 154, Lei Carolina Dickmann? Tranquilo, Leandro. Tranquilo? Ah, só esqueci de uma coisa muito importante. Como a gente está na fase aqui das lives, para vocês se sentirem em casa diante das lives que a gente está tendo, como eu estou fazendo com todas as turmas, nossa live também foi patrocinada para que vocês não se sintam desacolhidos com as lives que nós estamos fazendo. Só não temos uma live de 5 horas, mas também somos patrocinados pela Brahma. Cadê a cerveja? Cadê a geladeira recheada de cerveja? Então, estou precisando... Pera aí, vai pôr aqui uma geladeira. Não chegou nada aqui ainda, não consigo pegar. Geladeira de Brahma. Só não pode beber, senão você vai ser processado, hein? Vai ser processado pelo CONAR. É. Pronto, tá vendo a geladeira recheada de Brahma? Muito bem. Já podemos fazer live de 5 horas agora, cantar música, ficar bêbado e ainda ganhar dinheiro por cima. Além disso, vou passar para vocês a minha conta bancária, onde nós estamos recebendo doações. Caso vocês se sintam acolhidos e pressionados a nisso, vocês podem fazer doações aqui na nossa conta bancária em decorrência da pandemia. Muito. A matéria vai até aqui, que vai cair na prova. Eu vou trazer semana que vem um resumo geral de toda a matéria, trazendo os principais pontos do que vai cair na prova, para facilitar, inclusive, o estudo de vocês. Devemos ter, acho que, 5 questões na prova, bem tranquilas, que vocês vão tirar de letra e vão tirar nota máxima, com certeza. Alguma dúvida? Por aqui não, Leandro. Tranquilo? O pessoal que ficou cobrando a Brahma aí, Antônio, tranquilinho, tudo tranquilo, tranquilinho? Tá, tudo em ordem, sim, Leandro. Tá tudo tranquilinho aí? Até no nome. Até no nome. Muito bem, Dudu, também suave, tudo tranquilo. Pessoal que tá aqui pelo WhatsApp, tranquilo também. Matéria bem sossegada, bem facinho. Muito bem, então. Então, vou encerrar a nossa aula de hoje, agradecendo a presença da Bruna, do Eduardo, do Jonathan e da Fernanda, que estão juntos lá, Lucas Gonçalves, Lucas Roque, Tainara e do Tranquilinho. Também agradeço a presença de todos vocês. A gente volta semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Estou à disposição de vocês, tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp. Acho que todos aí têm meu número do WhatsApp. Fiquem à vontade, qualquer dúvida pode entrar em contato. Estou à disposição de vocês. E voltamos na aula que vem com um resumo geral das 9 aulas, trazendo os principais pontos do que vai cair na prova. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem essa semana. Fiquem em casa. Está acabando logo. Logo a gente passa por essa fase de quarentena. E, se Deus quiser, voltamos à normalidade. Um forte abraço e até quinta-feira que vem. Valeu, Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite. Valeu, boa noite.